antes da gente mergulhar no jogo, contar em detalhes o que foi a belíssima vitória, incontestável vitória do Botafogo sobre o finalista da Libertadores, o Fluminense, como é que você avalia a campanha do Botafogo? Ninguém aqui é obrigado a decretar título antes da hora, mas o futebol e a campanha que o Botafogo mostra nesse Brasileirão, como é que você avalia? Te surpreende ver o Botafogo tão bem assim? Eu acho que a surpresa pelo início, quando todos projetam algumas coisas e jamais colocariam o Botafogo nessa condição. A partir daí o trabalho vai sendo desenvolvido, eles vão criando um corpo e é natural que depois de 10, 12 rodadas, aí já se via um outro momento do Botafogo. Aí já se colocavam que talvez não tivesse fôlego para sustentar uma situação. E eles vão e provam ao contrário. Então por isso que o futebol é isso que a gente passa a discutir semanalmente e a gente percebe que as lógicas elas mudam de um detalhe para outro, de um momento para outro, com situações assim que fogem muito daquilo que às vezes, né, imaginávamos. Então, eu acredito isso, a dedicação ao trabalho, comprometimento e a qualidade do time. O Botafogo é uma equipe muito compacta, uma equipe que tem um padrão, mas que o modifica ao longo da partida. Os próprios jogadores têm uma característica única, né, de retomada e velocidade, mas ao mesmo tempo, quando passam a jogar no campo ofensivo, também apresentam soluções interessantes para uma equipe que no início do ano talvez fosse aí até questionada. Então é isso que mostra que futebol ele não tem uma lógica e nós temos que respeitar todo e qualquer detalhe importante, porque qualquer situação que coloquemos ali na frente pode ter certeza que ela será modificada ao longo de uma trajetória de uma competição. Nós podemos ter o melhor time no papel e de repente ele não se complete. Ao contrário, poderemos ser um time questionado e que de repente ele acaba adquirindo uma condição que o faz até se tornar um favorito. O São Paulo, do Dorival, já ele responde se ele estará nesse jogo. Para vocês, não para a gente aqui, que é o que importa. O São Paulo vai jogar a Supercopa do Brasil no ano que vem. Falta a definição do campeão brasileiro, que por enquanto está muito encaminhado para o Botafogo. E a rodada desse fim de semana, se havia muitas dúvidas, será que o Botafogo vai ratear depois do empate em casa para o Goiás? E o segundo turno ruim que vem fazendo o Botafogo na comparação com o primeiro, a rodada foi gloriosa para o líder, né? Ele derrota o Fluminense com muita autoridade e assiste aos seus perseguidores perderem pontos. Bragantino empata com o Furacão, o Grêmio é derrotado no Grenal, o Flamengo fica no empate com o Corinthians e o Palmeiras perde do Santos de virada 2-1. Todos esses jogos serão abordados no programa de hoje. Superior, vencendo por 2-0, ainda ali no começo, nos 30 minutos do jogo já tinha feito 2-0. O Diniz tenta mudar a estratégia, mas é um Botafogo que se repetiu o que estava fazendo lá e retomar aquela identidade, né? Ninguém vai tirar o título do Botafogo, não. Eu citei no Corinthians. Exatamente. Então, você convive com isso. Como pode ser também que, se ele tivesse um pouco mais de tempo, talvez ele encontrasse um caminho. E isso a gente não pode avaliar, é muito difícil, é muito complexo. Como também, se fosse pela manutenção, como está sendo feito agora, do profissional que estava ali e que já conhecia o seu grupo, talvez a tendência é que se continuasse aquele mesmo processo. Por outro lado, uma equipe oscila num campeonato como o nosso. Ela vai oscilar, fatalmente ela vai oscilar. Que grande equipe que chegou, que alcançou, que conquistou, não teve oscilações ao longo da trajetória. Agora vou dar a minha opinião, você fique à vontade se quiser entrar nisso ou não, afinal é um adversário seu da temporada, né? O problema do Bruno Lage, na minha visão, foi agir antes da oscilação. Ele quis imprimir muito a marca dele na equipe, antes mesmo de o Botafogo oscilar, e era algo que muita gente temia. Será que ele vai querer, trabalhou na Premier League, foi campeão português, será que ele vai aceitar que a missão dele aqui é de pegar um prédio quase pronto e só cuidar do acabamento e aí para o ano seguinte imprimir mais uma marca pessoal? Ele claramente não assimilou esse papel, não aceitou esse papel.
O jogo de ontem, inclusive, o início fulminante do Botafogo, eu acho que tem a ver com os jogadores assumindo a responsabilidade, inclusive sabendo que se não desse certo eles responderiam pela queda do treinador, porque foi público que eles procuraram a diretoria do Botafogo e falaram, não está dando certo, a gente precisa de um outro caminho. Eu li assim o jogo de ontem, dos jogadores do Botafogo tomando as rédeas. Vamos fazer do jeito que levou a gente até aqui. Nós fizemos parte desse pacote. Agora a gente tem que entregar o resultado. Ele já conhece o Lúcio Flávio há muito tempo. De fato, foi um jogo com a cara do Botafogo do primeiro turno. Agora, o que eu queria te perguntar, Dorival, essa questão do técnico estrangeiro... Só rodando os melhores momentos. O Botafogo entrou mordendo, né? Os primeiros 20 minutos foram... Exatamente. O Botafogo voltou ali com essa decisão de voltar com o Lúcio Flávio, como interino meio que definitivo até o fim do ano. Essa questão do técnico estrangeiro eu acho que é muito delicada, né? Porque se o técnico estrangeiro ele tem pouca ligação com o futebol brasileiro, você chega no meio do processo, eu acho que o trabalho dele fica muito, muito prejudicado, entendeu? Ele tem que conhecer no meio do processo. Eu só vou esperar acabar os melhores momentos e dar a palavra para o Dorival para a gente contar a história da vitória botafoguense. O Led citava primeiro turno, esses gols foram muito a cara do Botafogo, né? Você pisca e eles estão na cara do gol em 3 toques. Os jogadores do Fluminense incômodos para dar... Olha o passe que o Marcelo dá. Primeiro que ele já está na direita e ele é pressionado e dá um passe ruim, não volta a tempo. E os 2 gols do Botafogo saem em passes milimétricos no limite do impedimento. Né? Tanto o primeiro gol quanto o segundo gol. E o primeiro gol, muito mérito do Lúcio Flávio também, porque o Cano teve 2 oportunidades. Aí o PR vai fazer uma saída de bola e ele lança para o lado esquerdo. E o Lúcio Flávio, desde o início do jogo, estava pedindo para ele acionar o lado direito para explorar as costas do Marcelo. E aí ele lança o lado esquerdo, o Botafogo perde a bola, arremesso lateral para o Fluminense, o Botafogo... Aí tem outro tiro de meta, aí ele inicia o jogo pelo lado direito e sai o primeiro gol do Botafogo. E o segundo gol também, primeiro gol, né, o lançamento do Tietê, que não tem essa, gente, de inventar que o Tietê vai jogar de lateral, né, Bruno Lage? Que o Tiquinho não tem que ficar no banco de reservas, o Tiquinho é titular. Então, a gente viu, primeiro, a escalação, né? O Fluminense vinha com 100%, a única ausência do Felipe Melo poupado e o Marlon entrou no lugar dele. Depois o Diniz até tira o Marlon e coloca o Alexander ainda no primeiro tempo. O Fluminense até melhora, mas o Fluminense dá muito espaço para o Botafogo. O Botafogo ele não gera o espaço, o Botafogo ele explora o espaço que o adversário dá para ele. Então, o Botafogo soube aproveitar muito esses espaços que o Fluminense deu. E é aquele Botafogo, como o Dorival disse, né, tem essa variabilidade e sabe o momento certo de atacar e de explorar essa característica. O Marcelo ontem teve muita liberdade ofensiva, né? Ele sai de lateral e joga mais pelo meio, joga até pelo lado direito, que eu acho que é como ele funciona bem realmente, porque defensivamente ele compromete muito. E principalmente com a entrada do Alexander e depois a entrada do Diogo Barbosa também, ele ganha mais essa liberdade ofensiva. Mas o Fluminense estava pecando muito na criatividade na finalização ontem. Então acho que o Botafogo sobre aproveitar tudo isso. E aquilo, faz o feijão com arroz, vai na sua característica que estava dando certo no primeiro turno. O Lúcio Flávio é um cara que acompanhou todo o processo, né? Ele está lá, não é de agora. Então é um cara que foi ovacionado pela torcida, inclusive também no final do jogo. Sabe um outro padrão, já que a gente está citando tanto o Botafogo do primeiro turno? É que a exemplo das vitórias contra o Grêmio em São Paulo, contra o Grêmio no Sul, contra o Palmeiras em São Paulo, o Botafogo teve menos posse, menos finalização. Sim. É que quando ele chega, ele é um time desse tipo de jogada, né? Que hoje a gente chama de transição. De pegar a bola e muito rápido chegar. Isso é uma semelhança com a maneira como o Botafogo construiu a sua vantagem no primeiro turno. Então, eu, pelo menos de fora, vi isso. Os jogadores assumindo as rédeas, dizendo, vamos fazer como a gente vinha fazendo até esse momento. A comparação que eu faço é um pouco com o Botafogo com o Inter. O Botafogo, diferente do Inter ontem, é que o Botafogo não fez uma marcação tão próxima. Ele fez mais pela intermediária, deixou o Fluminense sair um pouco mais com a bola, mas sufocou, teve o controle do jogo e chances como o Inter teve nos 2 jogos. Sim. E o Fluminense tinha menos a bola, menos espaço do que mesmo contra o Inter, principalmente no jogo do Maracanã. Só que a diferença é essa, cara. O Botafogo acertou o último passe, no limite. Quem que falou? Duas vezes. Você, foi o Martim que falou, no limite, e fez o gol. Fez 2 gols. Então ele foi muito mais preciso do que o Internacional. Ele jogou tão bem quanto o Internacional, quanto o Fluminense, só que o Inter não conseguiu resolver o jogo. E tem uma desmobilização natural do Fluminense, eu acho... Depois de tudo que aconteceu no meio da semana. Acho que o Diniz também acha. E pra mim o Fluminense não tá jogando mesmo bem. O jogo contra os
A série contra o Internacional foi uma Bem brutalidade. intenso, né? Foi um Foi bem massacre tenso. psicológico. Psicológico e físico. Então é natural uma desmobilização. Dorival tá aqui, pode falar Muito grande. de como convencer Arte mental, e como então, né? Botafogo também não teria depois esse de tirar um massacre peso também? tão grande desse. Olha, é um pouco certa diferente, um pouco diferente. O Botafogo está 100% focado nessa competição. O Fluminense é o contrário, está dividido. E olha, por isso que eu valorizo muito o que nós conquistamos o ano passado com o Flamengo. As pessoas falavam que por ser o melhor elenco, tudo, mas não foi só isso, gente. Não foi só isso. Nós soubemos dividir muito bem as competições. E por isso que talvez nós tenhamos alcançado os resultados. Porque virar uma chavinha é muito complicado. Só para vocês terem uma ideia. Se nós passássemos pela última eliminatória para as semifinais da Sul-Americana, nós jogaríamos no domingo a decisão com o Flamengo e na quarta-feira a primeira partida na Buenos Argentina. Defesa e Justiça. Exatamente. Então, é para vocês verem de que maneira nós jogaríamos aquela partida. Depois do O jogo Flamengo, contra o Flamengo, dias e o meio Flamengo depois. ainda se dividia mais do que o São Paulo, né? O Flamengo ainda se viu obrigado a olhar para o Campeonato Brasileiro, o que aumentou a turbulência, porque ele teve resultados ruins entre as finais da Copa do Brasil e para o São Paulo, como o foco estava claro, você não ter grandes resultados Não na tinha problema semana nenhum, não alterou em nada o ânimo, o planejamento do São Não, Paulo. acho que é o Diogo Barbosa que deu uma entrevista depois do jogo contra o Inter, em Porto Alegre, e ele contou que o Fernando Diniz todo dia chega para eles e pergunta: que dia é hoje? E eles têm que responder: 4 de novembro, que é o dia da final da Copa Libertadores. Então, assim, o elenco do Fluminense almoça, janta, respira e dorme a final da Mas Copa não tem Libertadores. como ser diferente. E não tem como ser Martim. diferente. Então, um As jogo pessoas como não esse entendem isso. Não tem como ser diferente quando cobram. Tem a obrigação de chegar em 2 competições, em 3. Gente, não é simples, não é assim. Não vai acontecer tão já. As equipes que estiverem mobilizadas naquela competição, elas vão alcançar. Terão uma tendência maior de alcançarem. Ao contrário, não. É muito difícil, é muito complicado. Não se vira uma chave do dia para a noite. Isso não existe. Então as pessoas... E um outro aspecto, que seria até um pedido nosso, que a CBF possa participar dessa condição, porque isso penaliza os clubes que cheguem em finais de Copa do Brasil, em finais sul-americanas e possivelmente, e principalmente, chegando nas finais da Copa do Brasil, teoricamente, poderão estar na final ou nas finais da Libertadores. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque as decisões se acumulam e isso é prejudicial a quem chega. É muito difícil. Nós não teremos mais campeões em todas as competições. Será muito complexo. Então, será que a gente pode criar uma categoria de clubes que miram muito mais as Copas que os pontos corridos aqui no Brasil? Não, ou datas diferenciadas. Não deu para empatar, porque o começo de jogo do Botafogo foi arrasador. muito forte. Foi arrasador o começo de jogo do Botafogo. A pressão que o Botafogo colocou, com 30 segundos o Botafogo já dava um cartão de visitas. Eduardo. Né? Júnior Santos e Eduardo. Eu juro que eu ficava pensando, cara, os jogadores estão assumindo a responsabilidade. 2 que se sentiram muito mais confortáveis em campo do que estavam se sentindo, né? Claramente. Assim, claramente. Eles sabem que agora é com eles, né? Eles sabem que é com eles. Com todo respeito ao Lúcio Flávio, que está chegando agora e pode virar um grande treinador no futuro. Mas eles sabiam que era com eles, né? Não é comum esse começo de jogo, né, cara? Não, e uma recuperação mental muito rápida. O jogo contra o Goiás foi na segunda. O Bruno Lage caiu na terça. E voltando a falar mais 4 chances claras com 15 minutos de jogo. Sim. Com 15 minutos. Sem dar chance ao Fluminense, principalmente. Aí não é um adversário qualquer. Tudo bem, podia estar desgastado, cansado, mas é o finalista da Libertadores, cara. Jogando com o que tinha de melhor. O que tinha de melhor, exatamente. A própria declaração dos jogadores depois do jogo, se é que alguém tinha alguma dúvida, e você vai assistir agora o belo gol, muito recurso, Nossa, né, que bola do Dorival, do Eduardo, Tiquinho, nossa. né? Muito recurso, né? E a bola do E Eduardo. o detalhe dele é a travada que ele dá na penúltima Ele segura, passada né? para poder aí sim avançar com a bola. É muito interessante isso. Você conhecia esse jogador antes do futebol brasileiro? Porque muita gente, eu, por exemplo, só sabia de nome, assim, não acompanhava a qualidade dele. Muito pouco do Tiquinho. Olha, gente, a quantidade de jogadores que muita nós gente, perdemos aí por ano são 1.600 jogadores fora do país. Não tem como.
e muitos que saíram com 14, com 13, com 12, enfim, saíram muitos jogadores com baixa idade que agora estão começando, é uma geração que está aparecendo lá fora. O Gustavo Sauer você conhecia de Santa Catarina? Quem? Gustavo Sauer, que voltou pro Botafogo? Não. Gustavo Sauer, que veio também foi para Portugal agora. muito cedo, que ele também surgiu em Santa Catarina. Não. Eu tinha ouvido falar dele, mas não, assim, não conhecia a fundo. Ter trabalhado com ele lá. Não, muito pouco. Mas vamos ver os jogadores do Botafogo falando o óbvio, né? Como o time se sentiu mais à vontade com a saída do Bruno Lage. Dá uma olhada. Vamos deixar bem claro que o grupo do Botafogo está fechado, está todo mundo unido. Infelizmente, com o nosso outro treinador, a gente não conseguiu o que ele queria, impor o que ele queria, né? Mas como eu falei aqui, tem grandes jogadores, e lembrando que pode ser qualquer treinador que vier para cá, o mais importante sempre vai ser o Botafogo, mas eu acho que parabenizar a nossa equipe, que fizemos um grande jogo hoje diante de um grande adversário que está na final da Libertadores, mas eu acho que é ressaltar a nossa vontade e seguimos juntos. O Bruno Lage, primeiramente, né, tem que agradecer o trabalho que ele fez aqui, né, independente, como pessoa, era uma pessoa boa e tal, e que Deus possa abençoar ele. E hoje a equipe é um pouco diferente, né, que o Luiz Castro, o Lúcio Flávio junto com o Carly, colocou ali o esquema praticamente que a gente vinha jogando, time que a gente começou aí essa temporada, e graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom jogo, os gols saíram e agora a gente vai ganhar mais confiança para o decorrer da temporada. Foi melhor assim com essa equipe? Hoje a gente conseguiu o resultado, né? Sabemos que alguns detalhes aconteceram para que a gente não conseguisse a vitória nos outros jogos, alguns detalhes pequenos que acontecem no futebol, e coincidentemente a gente conseguiu a vitória, e é mais ou menos isso aí. A gente voltou a fazer aquilo que nós estávamos fazendo, nosso time já tinha, né, praticamente aí estava bem direcionado. O Lage chegou, obviamente, tentou fazer algumas mudanças que ele percebia que era importante. O grupo é bom, o grupo tentou corresponder, mas nós já tínhamos um DNA, né? Infelizmente não correu bem, né? Não conseguimos pontuar nos últimos jogos. Infelizmente teve que ter essa mudança. O Lúcio já conhece a gente, o Carly já conhece a gente, só voltou a fazer o arroz com feijão. E o simples dá certo. Mais claro impossível do que essas entrevistas. Eu queria voltar a fazer um paralelo com os